Perguntei isso para ver se eu como eu vou explicar a matéria, só isso. Ótima pedida. Meus queridos, vamos começar esta bela tarde para aprender física. Lá na página 143, o exercício 38. UFSC. Estudar na UFSC vai ser meu vizinho, vamos nos encontrar lá muitas vezes. A figura abaixo representa as trajetórias de três partículas, prótons, nêutrons e elétrons, quando imersas perpendicularmente a um campo de indução magnética uniforme, cujo sentido é para fora da página. Então, tu vê, ele diz que tem uma fonte de partículas e essas partículas chegam da esquerda horizontalmente e atingem uma região que tem um campo magnético apontando para vocês, como se tivesse o polo norte ali atrás e o polo sul aqui na frente. Então, nós poderíamos representar por pontinhos o campo magnético saindo, apontando para vocês. Um desses pontinhos a gente costuma circular e botar o símbolo que indica aquele campo ali. Como trata-se de um campo magnético, a gente chama de B, em homenagem ao Bion. Ele vai lá e apresenta e representa três trajetórias distintas. Uma das trajetórias ele disse que o cara passou em linha reta e chamou de trajetória 2. Em outra trajetória o cara fez uma trajetória curvilínea para cima, que ele chamou de trajetória 1. E o outro fez uma trajetória para baixo, que ele chamou de trajetória 3. E aí, no somatório que vai de 0,1 até 64, ele fez afirmações sobre de quem seriam essas trajetórias já que estão chegando aqui, né? Prótons, elétrons e nêutrons. Prótons que são positivos, elétrons que são negativos e nêutrons que são neutros. Vê se tu lembra disso, ó. Força eletromagnética. Força eletromagnética é a força que uma partícula carregada sofre quando imersa em campo magnético. A fórmula para calcular uma força eletromagnética é essa aqui, ó. O B é o campo magnético, o Q é a carga da partícula, V a velocidade da partícula. E esse alfa é o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Chegamos a ver essa fórmula? Acho que sim, né? Aí, com todo respeito, eu falei para vocês, né, que era a força, era a carona e é o campo magnético. Aí é só brincar, né, com a mão, né? Certo? Então vamos lá. Vamos pensar no próton primeiro. Velocidade do próton, é o dedão. Campo magnético apontando para vocês. Concorda comigo? O dedão está para lá, que é a velocidade, e o campo magnético está apontando para fora do quadro. Olha quando é que é a força do próton. O próton vai ser empurrado para baixo, né? Se ele vai ser empurrado para baixo, a trajetória dele é a 3. Então acabamos de ver que o próton é que executa essa trajetória 3. No caso do elétron, eu posso usar a mesma mão direita para fazer o estudo, só que eu tenho que lembrar que no elétron, que é a partícula negativa, em vez de a força apontar na direção do dedo, é oposta, né? Então quer dizer que o elétron vai ser empurrado para cima. Se ele está indo para frente e empurrado para cima, ele faz uma curva para cima. Então essa é a trajetória do elétron. Então só pode ser o nêutron a trajetória em linha reta, né? Que ele não vai sofrer força eletromagnética, já que a carga dele é zero. Como a carga dele é zero, a força é zero, ele fica em linha RU. Então vamos ver, 0,1. O próton tem a trajetória 1, né? Aí é o elétron. 0,2. O próton tem a trajetória 3, concordo. 0,4. O elétron tem a trajetória 1, concordo. 0,8. O elétron tem a trajetória 3. O nêutron, por ter carga elétrica nula, pode ter tanto a trajetória 1 como a trajetória 3. Não. Por ter carga nula, ele passa reto. O nêutron tem a trajetória 2.
Questão 39 na sequência. Duas cargas elétricas, J e K, e mesma massa, duas cargas elétricas, J e K, e mesma massa, tem mesma massa, deveria ter falado, né? São lançadas perpendicularmente a um campo magnético uniforme com as mesmas velocidades. Então ele representou mais uma vez o campo magnético uniforme através dos pontinhos. Esses pontinhos indicam que o campo magnético está saindo do plano da figura. O fato dos pontos estarem igualmente espaçados indica a uniformidade do campo. O certo é ainda circular uma das bolinhas e usar a letra que indique o campo. Exatamente como ele fez. Ele lançou duas partículas, uma de carga J e a outra de carga K, com a mesma velocidade do mesmo ponto. Então as partículas foram lançadas daqui, com uma certa velocidade V0. Uma delas fez uma curva mais fechada, que foi a partícula J, outra fez uma curva mais aberta, que é a partícula K. Eles me garantiram que a massa da partícula J é igual à massa da partícula K. Ele também disse que a velocidade inicial da partícula K é igual à velocidade inicial da partícula J. Assim, a razão entre as cargas elétricas de J e K é igual a... Ele disse, inclusive, no desenho que essa distância aqui é x e essa distância aqui também é x. Tu concorda que x é o diâmetro dessa curva J? E tu concorda que é 2x o diâmetro da curva descrita por K? Cuidado, hein? O raio da curva J é x sobre 2 e o raio da curva K é x, né? Pô, nessa situação onde a força centrípeta tem origem eletromagnética, se eu quiser deduzir a fórmula do Habib, viu aqui para vocês? Deduzir, né? É só igualar a força centrípeta com força eletromagnética, né? Como ele falou que era perpendicular, a velocidade ao campo, 190. O A ao quadrado elimina o V. E se eu quiser isolar o R, né, não é obrigatório, M vezes V é igual a B vezes Q vezes R. Ou o raio é massa vezes velocidade dividido por carga vezes campo magnético. Habib, viver, Kibib. Aquela bobagemzinha que nós comentamos no ano passado. E não é que a gente precisou do Habib para fazer essa questão? Vamos montar a fórmula do Habib para o sujeito K e para o sujeito J. O raio, primeiro vamos fazer para o sujeito K. Qual é o raio da curva dele? X. Tudo bem para vocês? Massa, M, velocidade, V0. Carga, não sei qual é a carga dele. Vou chamar de Q mesmo. Campo magnético é igual para os dois. Quer dizer que se eu fosse isolar a carga, né, ficaria M V0 que divide X vezes B. Isso para o sujeito K. Agora vamos montar a fórmula para o sujeito J. Quem vai ser a carga para o sujeito J, que eu vou chamar de Q'? Mudou a massa? Não, ele disse que era a mesma massa. Mudou a velocidade de lançamento da partícula? Não, ele disse que era a mesma velocidade. Só que o raio dessa trajetória J é x sobre 2. Concorda comigo? Então, no lugar do x, que era o R, né, que era o raio, eu vou escrever x sobre 2 vezes B. Se eu for fazer a divisão de fração, eu vou perceber que o Q' vai ficar 2mv0 sobre xb. O que ele pediu? Ele pediu a razão entre as cargas elétricas de J e K. Essa é a carga do cara J. Essa aqui é a carga do sujeito K. Como ele quer a razão entre a carga de J e a carga de K, ele quer Q' sobre Q. O Q' é 2mv0xb. E o Q é mv0xb. Um número dividido por ele mesmo dá 2. O cara que fez a curva mais fechada tem a carga que é o dobro da carga do sujeito que fez a curva mais aberta. Ah, faz sentido, né? Para que a força fosse o dobro para gerar uma curva com a metade do raio, só se a carga for o dobro, né? Já que o B e o V eram iguais, só podia
para aproveitar e fazer uma revisão. Bem bonito então, ótimos pedidos, garotos. Estou orgulhoso, muito obrigado mais uma vez. Quem dá mais? Risada da frente, não pode abandonar hoje, né, gente? Acredito nisso, como que pode? Vamos para a 12 da página 139. Página 139, questão 12. Falava o seguinte. Aliás, né? Introdução. Este enunciado refere-se à questão 12. O ímã permanente pode ser imaginado como equivalente a um conjunto de pequenos ímãs. Na figura está representada a seção reta de um ímã permanente cilíndrico. A seta pequena representa um pequeno ímã. Nos desenhos 1 a 5 estão representados conjuntos de pequenos ímãs. Então tu vê, primeiro ele vai lá e representa um ímã em forma de barra. Diz que o polo norte está à esquerda e o polo sul está à direita. Aí depois ele vai lá e faz 5 desenhos. O desenho 1, o desenho 2, o desenho 3, o desenho 4 e o desenho 5. Em cada um desses desenhos, ele representa como é que deveriam estar os ímãs elementares. Ele diz que na figura 1, né, o certo seriam os ímãs elementares estarem apontando todo para cima. Na figura 2, os ímãs elementares estão todos apontando para a esquerda. Na figura 3, tem ímã elementar apontando para um lado e para o outro. Um aponta para um lado, outro para o outro. Um aponta para frente, outro para trás. E assim por diante. Na figura 4, os ímãs elementares estão todos na diagonal. E na figura 5, os ímãs elementares estão aparentemente, aleatoriamente dispostos. Cada um com uma direção qualquer. Que conjunto de pequenos ímãs melhor representa um ímã cilíndrico permanente? Olha, se fosse um ímã qualquer, isso representa um ímã, isso representa um ímã permanente, isso representa um ímã permanente. Só que nesse caso o polo norte estaria aqui e o polo sul aqui, ó. Nesse caso o polo norte estaria aqui na diagonal e o sul aqui, ó. Para que o polo norte esteja aqui e o polo sul ali, só a figura 2 corresponde. Ou seja, aquela setinha representa na verdade as linhas de campo dos ímãs elementares, né? Representa o vetor de campo magnético. E no interior do ímã, as linhas são paralelas igualmente espaçadas. E apesar de por fora do ímã o campo magnético ir do norte para o sul, por dentro do ímã as setinhas apontam do sul para o norte. Ó. Então, na verdade, a setinha que corresponde à verdade está na figura 2. Letra B. Certo? Muito obrigado. Tem uma aí que eu vou fazer? 20? Valeu. Coisa boa, pessoal. As questõezinhas que o pessoal tem pedido exatamente da matéria passada. Não é obrigado, não precisa se sentir amarrado a isso, né? Se ficar com dúvida numa matéria anterior, não tem problema, fica à vontade de pedir, tá? É o dono da aula. Mas a galera está mantendo a coerência aí das questões. Coisa mais querida, página 141, exercício 20, URGS. Bom lugar para economizar dinheiro. A figura mostra a orientação de uma bússola B quando colocada próxima ao ímã. A bússola e o ímã estão no plano da página e a presença do campo magnético terrestre é desprezível. Então tinha um ímã, ele marcou o ponto P ao lado do ímã e colocou uma bússola aqui próximo do ímã. Quando ele colocou a bússola ali próximo do ímã, a bússola ficou apontando com o norte para lá. A parte vermelhinha da bússola é o norte. A bússola é um pequeno ímã. Se o polo sul da bússola está apontando para o ímã, a única explicação é lembrar que os opostos
bússola deslocada para a posição P, qual a sua orientação? Vamos pensar. Quando eu vou representar as linhas de campo magnético no ímã permanente, a gente tem que lembrar que as linhas de campo emergem do polo norte e vão em direção ao polo sul, né? Então, uma representação razoável para as linhas de campo magnético seria essa. As linhas de campo emergem do polo norte e penetram no polo sul. Mas cuidado, aqui fora, né, as linhas vêm do norte em direção ao sul. O vetor campo magnético aqui nessa parte da bússola está apontando para cá, né? O vetor campo magnético. Observe que a bússola aponta na direção do vetor campo magnético. Então, quando a bússola estava aqui, ela apontava para lá. Mas se eu pego a bússola e começo a caminhar na linha de campo, a bússola vai girando, acompanhando a linha. A bússola fica sempre tangente à linha. Quer dizer que num ponto aqui acima do ímã, como o campo magnético é horizontal apontando para a esquerda, se eu colocar a bússola aqui em cima, a bússola vai apontar para o norte na direção do vetor de indução magnética. Ou seja, a bússola aponta na direção da linha de campo. Como a linha de campo faz uma curva e aponta para lá, né, a bússola também vai apontar para a esquerda. Então é a letra C. Certo? Então a bússola é um pequeno ímã que se alinha com o campo magnético existente na região. Ótima pedida, muito obrigado. Página 140, página 140, exercício 17. Ele foi lá, representou um ímã em forma de barra, polo norte e polo sul, e representou algumas linhas de campo, né? Representou como se tivesse uma linha de campo que indo para o infinito. Eu não gosto de representar essa linha, porque como é que vai justificar a conexão dessa linha com essa, né? Quando é que ela se dobrou, né? Eu não gosto de representar aquela linha, mas ela é aceitável. Ele fez mais uma linha vindo por aqui, uma outra linha vindo por aqui, e ele colocou setinhas nessa linha, indo do norte para o sul, como era esperado. Marcou um ponto que ele chamou de 2 aqui, um ponto que ele chamou de 4 aqui. Em cima dessa linha ele marcou um ponto 1, em cima dessa linha ele marcou um ponto 3. E ele mostrou que tinham outras linhas, né? Cuidado, tá, pessoal, apesar dessas linhas não estarem sendo representadas contínuas, nós temos que entender que tem que ter essa